Como um clube que estava na segunda divisão e à beira da falência conseguiu em apenas 5 anos derrotar a maior escola de futebol do mundo e conquistar a Europa? Esta não é apenas a história de um título improvável, mas a trajetória de um time de província que decidiu que não aceitaria mais ser coadjuvante. Prepare-se para conhecer a ascensão meteórica e a queda dramática dos Malinois, o último clube belga a tocar o céu do continente. A história desse clube belga é um daqueles roteiros que desafiam a lógica. Para entender o tamanho do feito, precisamos olhar para os números. Em 1982, o KV Mechelen amargava o rebaixamento para a segunda divisão belga após uma campanha desastrosa. O clube não tinha dinheiro em caixa, as dívidas eram crescentes e a média de público era uma das menores da liga. O fato é que o Mechelen era considerado um time elevador, que subia e descia sem nunca se estabilizar. Tudo muda em 1982 com a chegada de John Cordier. Ele era o dono da Telindus e trouxe uma curiosidade inovadora para a época. Ele aplicou métodos de gestão de empresas de tecnologia no futebol. Cordier não queria apenas investir, ele queria criar uma potência. Em 1983, o time já estava de volta à primeira divisão. Entre 1983 e 1987, o clube saltou de figurante para protagonista, contratando nomes como o goleiro Michel Preud'homme e o atacante holandês Piet den Boer. O técnico escolhido foi Aad Moos, que curiosamente conhecia muito bem o futebol holandês por ter trabalhado no Ajax, o que seria crucial no futuro. Um fato histórico fundamental ocorreu em 1987. O Mechelen venceu a Copa da Bélgica ao derrotar o RFC Liège por 1-0 na final. Esse título abriu as portas para a Recopa Europeia da temporada 87-88. Uma curiosidade sobre aquela campanha é que o Mechelen era visto como um azarão total pelas casas de apostas de Londres. No caminho até a final, eles despacharam o Dinamo de Bucareste da Romênia, o Street Mirren da Escócia e o Dinamo Minsk, que na época representava a poderosa União Soviética. Na semifinal, enfrentaram a Atalanta da Itália. Um dado curioso é que a Atalanta estava na segunda divisão italiana enquanto disputava aquela semifinal europeia. O Mechelen venceu os 2 jogos por 2-1, somando 4-2 no agregado. Foi nesse momento que a Europa começou a perguntar: quem são esses belgas? O time era apelidado de Submarino Amarelo e Vermelho pela imprensa local, por causa de sua capacidade de se defender silenciosamente e atacar de forma letal. A grande final aconteceu no dia 11 de maio de 1988, em Estrasburgo, na França. O adversário era o lendário Ajax. E aqui os fatos impressionam: o Ajax era o atual campeão do torneio e contava com uma constelação de talentos. No elenco holandês estavam nomes como Danny Blind, Aaron Winter e um jovem Dennis Bergkamp, que tinha apenas 19 anos. Outra curiosidade é que o Ajax era a base da seleção holandesa que ganharia a Eurocopa apenas um mês depois. O Mechelen, por outro lado, tinha um orçamento que era uma fração do time de Amsterdã. O jogo foi decidido nos detalhes. Aos 53 minutos, o israelense Eli Ohana, que foi eleito o melhor jogador estrangeiro da Liga Belga naquela temporada, fez uma jogada individual pela ala e cruzou para Piet den Boer. O gol de cabeça selou o placar de 1-0. Uma estatística impressionante daquela final: Michel Preud'homme terminou o jogo sem sofrer gols contra um dos ataques mais poderosos do mundo, fazendo pelo menos 3 defesas consideradas impossíveis pela imprensa da época. O Mechelen se tornava ali o primeiro e único clube belga a vencer a Recopa Europeia logo em sua estreia no torneio. Mas os fatos históricos não param por aí. Em 1989, eles disputaram a Supercopa da Europa contra o PSV Eindhoven, que era o atual campeão da Champions League e contava com Romário no ataque. O Mechelen não tomou conhecimento, venceu o jogo de ida por 3-0 e segurou o placar na volta, tornando-se o melhor time da Europa naquele momento. Outra curiosidade estatística: entre 1987 e 1990, o Mechelen teve uma das melhores defesas do mundo, sofrendo pouquíssimos gols em competições continentais. Em 1989, eles finalmente quebraram um jejum de 41 anos e conquistaram o campeonato belga, superando os gigantes Anderlecht e Clube Brugge. Naquela época, o time era uma máquina de recordes, maior número de vitórias seguidas e o goleiro com mais tempo sem ser vazado na liga. No entanto, o declínio foi tão rápido quanto a ascensão. O fato gerador da crise foi financeiro. A empresa de John Cordier, a Telindus, entrou em dificuldades devido à crise no setor de tecnologia na década de 90. Em 1992, Cordier foi forçado a parar de injetar dinheiro no clube.
Uma curiosidade triste: o Mechelen teve que vender quase todo o seu elenco titular em menos de 2 anos para evitar a falência imediata. Michel Preud'homme saiu para o Benfica em 1994, marcando simbolicamente o fim da Era de Ouro. Em 1997, exatamente 9 anos após vencer o Ajax na final europeia, os Malinois foram rebaixados novamente para a segunda divisão belga. Foi uma das quedas mais vertiginosas da história do futebol europeu. Em 2003, o clube atingiu o fundo do poço. Foi liquidado judicialmente devido a uma dívida de milhões de euros. O fato curioso aqui é que os torcedores criaram um movimento 25, onde cada torcedor doou o que podia para salvar o registro do clube e evitar que ele mudasse de nome ou desaparecesse. Hoje, o KV Mechelen é um clube estável na primeira divisão, mas as glórias de 1988 permanecem como um fato único. Eles são o último clube da Bélgica a conquistar um título europeu, um recorde que já dura mais de 3 décadas. Outra curiosidade é que o estádio deles, o Achia de Caserne, que significa atrás do quartel, ainda mantém a atmosfera daquela época, sendo um dos poucos estádios tradicionais que não foram demolidos para a criação de arenas modernas e sem alma. Histórias como a do Mechelen nos lembram porque somos apaixonados por futebol. O roteiro nunca está escrito antes do apito inicial. Eles provaram que um time de província, com a gestão certa e um goleiro fora de série, pode colocar os impérios do futebol de joelhos. O título de 1988 não é apenas uma lembrança. É a prova viva de que a glória não pertence apenas aos mais ricos, mas àqueles que ousam desafiar o destino. Se você gosta de descobrir esses fatos e curiosidades sobre os times que fizeram história, não esqueça de clicar no botão de se inscrever e deixar seu like. Sua participação ajuda o canal a trazer mais pesquisas profundas sobre o futebol mundial. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.